Bom, moçada, continuando a aula de ontem, da nossa última aula, nós vamos falar agora de modelos de camadas de rede, ou modelos de rede. Nós temos dois tipos de modelos. Tem o modelo TCP/IP, que é o modelo aplicado hoje na internet que vocês conhecem. E aí a gente tem nesse modelo 4 camadas. A primeira camada é a camada de aplicação, que representa os dados que o usuário, gera e transmite. Então, a aplicação ela é bem voltada para as aplicações e os dados que são gerados. Depois eu tenho a camada de transporte. Essa camada de transporte é ela que cuida da forma como esses dados serão transmitidos. Não só transmitidos, mas também recebidos, né? Ela vai fazer o transporte disso aí. Eu tenho uma camada chamada internet, que é uma camada que determina os melhores caminhos. Tá? A aplicação gera os dados, a camada de transporte define como é que esses dados serão transportados, a camada de internet define os melhores caminhos, ou seja, é ela que determina as rotas a serem seguidas da origem até o destino. E a camada de acesso à rede, ela controla os dispositivos de hardware, né, que tem o contato direto com o meio físico, ou a plaquinha de rede, que vai gerenciar, né, a forma com que vai ser colocado no meio físico essas informações. Como é que funciona o processo de comunicação? Então, em cada dispositivo, você já tem ali instalado, já vem dentro dos sistemas operacionais, a camada completa. Tá? Aplicação, transporte, internet e acesso à internet. Então, toda vez que você gera informações, você está utilizando a camada de aplicação. Você abriu um aplicativo e gerou informação para ser transmitido, você está utilizando a camada de aplicação. Terminou de gerar esses dados, você precisa enviá-los, ele vai para a camada de transporte. A camada de transporte que está instalada aqui no seu dispositivo, de acordo com o tipo de aplicação, ela vai definir como é que será transportado esses dados. Definido como será transportado esses dados, vai para a camada de internet, que aí ela coloca os endereços, o endereço do seu dispositivo de origem, do seu dispositivo de destino, e aí você coloca, manda para a plaquinha de rede, que vai codificar isso aí para colocar no meio físico. O que é essa codificação? Se o seu meio físico é um cabo de rede, ele vai codificar aquilo lá em sinais eletromagnéticos. Tá? Vai quebrar tudo em zeros e uns e vai transformar aquilo lá em pulsos eletromagnéticos, que serão transportados através de um cabo de cobre. Ah, não, o meu meio físico é uma fibra ótica. Então, ele vai transformar tudo isso aí, essa sequência de zero e uns, em sinais luminosos, tá? De luz. Ou então wireless. E aí ele vai converter isso aqui em frequência de ondas. Tá? Então, network access, ou acesso à rede, é a parte de hardware que está ligada com o meio físico e que vai transformar as informações que precisam ser transmitidas, os pacotes gerados na camada de internet, em sequências de 0 e 1, né, de bits, e aí esses bits serão transportados de acordo com o seu meio físico. Vai chegar na porta de saída e porta de entrada da sua rede, ou seja, no roteador. Tá? Toda rede que esteja interligada com o e esse roteador é a porta de entrada e a porta de saída. Chegou aqui, o roteador, o nome já diz, ele é que sabe quais os caminhos, as rotas. Então ele vai definir que rota e vai mandar, através dos milhares e milhares de roteadores espalhados pelo mundo, até chegar no roteador da rede de destino, a qual você gostaria de ter enviado a mensagem. Chegando nesse roteador, ele devolve essa sequência de bits, essa plaquinha de rede aqui vai pegar essa sequência de bits e recodificar, colocar ela no formato digital, vai entregar para a camada de internet, ela vai conferir o endereço, quem me mandou, se é para mim mesmo. Tá? No que ela pegou isso aí, ela falou, ó, se eu tiver que responder, ela já inverte os endereços,
né? Aí, para quem me mandou, eu vou devolver. E o remetente passa a ser eu mesmo. Passa para a camada de transporte. A camada de transporte foi quem definiu como é que isso aí deveria ser transportado. E aí essa camada de transporte começa a fazer essa reorganização, né, de como foi organizado para ser transportado. Feito isso, ela vai entregar para a camada de aplicação e aí sim vai para a tela do usuário. Então a comunicação, o processo de comunicação é esse. Ok? A gente tem alguns nomes específicos que são gerados a cada camada. E esses nomes a gente chama de PDU, que é uma unidade de dados de protocolo. Então, para cada camada, para cada protocolo, eu tenho um nome da informação que é gerada lá. Então, quando eu gero, lá abro a minha aplicação e gero informações, eu estou gerando dados. Então, o PDU da camada de aplicação são os dados. Esses dados, quando ele sai da camada de aplicação e vai para a camada de transporte, ele recebe um cabeçalho específico da camada de transporte, para identificar qual que é o protocolo que vai cuidar do transporte, como é que vai ser feito esse transporte. A partir do momento que os dados, junto com esse cabeçalho, estão na camada de transporte, ele recebe outro nome, ele deixa de ser a PDU dados, da camada de aplicação, e passa a ser a PDU segmento, da camada de transporte. Ok? Bom, e esse processo segue até que seja transmitido. Então, esse segmento aqui, ó, que é a junção do cabeçalho da camada de transporte mais os dados, virou um segmento, ele vai para a camada da internet. Na camada da internet, ela vai colocar o quê? Um novo cabeçalho, para indicar o quê? Os endereços, né? Porque a camada de internet, ela é responsável pelo endereçamento, pelas rotas. Então, esse segmento aqui, que na verdade é o cabeçalho de transporte mais os dados, recebe um novo cabeçalho e aí ele deixa de ser o segmento, porque ele veio para a camada de internet e recebeu um novo cabeçalho. A partir de agora, ele passa a se chamar pacote. Então, a PDU da camada de internet é o pacote. Esse pacote, ele é enviado, né, para a camada de acesso à rede. E lá tem um hardwarezinho chamado de placa de rede. Essa placa de rede pode ser cabeada, pode ser de fibra, ou pode ser de wireless, sem fio, de ondas. Então, chegando na plaquinha de rede, ela vai pegar esse pacote, que é a junção, né, dos dados com cabeçalho de transporte, com cabeçalho de rede, e vai inserir mais duas partes nesse pacote. Um cabeçalho da camada de acesso à rede, que a gente chama de quadro, e um trailer. Então, no início e no final. Por que ele faz isso? Porque aqui, gente, ele vai pegar esse pacote, vai converter em sequências de 0 e 1 para ser transmitido. Quando ele faz isso, essa PDU aqui, ó, esse cara passa a se chamar quadro. E esse quadro, para a gente não, né? Para os dispositivos, para os sistemas operacionais, não se confundirem, porque só tem 0 e 1, ele precisa colocar um cabeçalho e um trailer, para informar, dentre outras coisas, onde ele começa e onde ele termina, porque senão ele vai fazer uma confusãozinha aí. Tá? Então ele coloca um cabeçalho e um trailer e passa a se chamar quadro. Então, a PDU da camada de acesso à rede é o quadro. Então, camada de aplicação, como é que é o nome da PDU? Dados. Camada de transporte, segmento. Camada de acesso à rede, quadro. E aí, esse quadro está pronto, ele vai ser transmitido. A partir do momento que ele começa a ser transmitido, ou já está no cabo, né, para fazer a viagem dele até o destino, ele passa a se chamar bits. Tá? Cada bit tem um valor máximo de 1 e mínimo de 0. Ou seja, sistema binário só trabalha com 0 e 1. Bom, processo de envio e recebimento. E eu nada mais estou do que repetindo esse processo aqui, ó. Só que agora mostrando aqui o nome dos protocolos. Então, eu tenho os dados aqui, né, da PDU
da camada de aplicação. Esses dados aqui foram gerados numa aplicação. Essa aplicação pode ser um HTTP, no caso aqui, como é um servidor web, a comunicação aqui vai ser uma aplicação web. A aplicação web é tudo em cima de HTTP. Então, esses dados aqui, ó, são gerados do protocolo HTTP. Na camada de transporte, nesse caso aqui, ela vai receber esses dados e colocar um cabeçalho. E esses dados agora passam a se chamar segmento, que é a PDU da camada de transporte. Um segmento TCP, porque é o protocolo responsável pelo transporte. Vai para a camada de internet, aí eu tenho o protocolo IP, responsável pelo endereçamento. A partir desse momento, passa a se chamar pacote. Pacote IP, porque é um pacote do protocolo IP. E quando vai para a camada de acesso à rede, passa a se chamar quadro. Como a placa de rede que está ali, ela é do tipo Ethernet, esse cabinho de rede com o adaptador RJ45, então ele passa a chamar um quadro Ethernet. E aí é gerada essa estrutura aqui e transmitido para cá. Chegou aqui, ele recebe, né, de baixo para cima, igual vocês viram aqui nesse exemplo. E aí, se tiver resposta, torna a criar uma nova comunicação e assim sucessivamente. Processo de envio de recebimento. Pessoal, dúvidas até aqui? OSI. Pessoal, vocês viram aqui o modelo TCP. Tem 4 camadas. O modelo TCP é o que funciona hoje na internet. Então, a internet trabalha desse jeito. O modelo OSI, igual está aqui, ó. Inicialmente, o modelo OSI foi elaborado pela International Organization for Standardization, a ISO, para fornecer uma estrutura na qual se pudesse construir um conjunto de protocolos de sistemas abertos. Ou seja, criou-se um modelo OSI para democratizar o modelo de camadas. E não só democratizar, para também ser utilizado no meio acadêmico. Então, fica mais fácil para a gente estudar com um modelo com um pouquinho mais de camadas, mas com detalhamento separado. E ele é baseado totalmente no modelo TCP. No modelo TCP eu tenho 4 camadas, no modelo OSI eu tenho 7. Porém, as 3 primeiras camadas do modelo OSI, elas fazem a mesma coisa da camada de aplicação do modelo TCP. Então, é o mesmo processamento. A coisa aqui é porque ele está detalhado, dividiu em 3 partes e aí detalhou em cada uma delas. Então fica mais fácil para você desenvolver uma aplicação, caso você queira trabalhar com desenvolver aplicações em rede. Tá difícil, hein? Caso você queira desenvolver alguma aplicação em redes, aí você vai trabalhar, fica mais fácil para você elaborar a sua aplicação pensando separado nessas 3 camadas e não uma só. Eu tenho ainda a camada de transporte, que não muda, é a mesma coisa da camada de transporte do modelo TCP. Eu tenho a camada de rede, que também é a mesma coisa da camada de internet do modelo TCP. E aí sim eu tenho outras 2 camadas, enlace de dados e a camada física, que juntando as duas, eu tenho a camada de acesso à rede do modelo TCP. Então, o que aconteceu? No modelo OSI, a camada de aplicação foi dividida em 3 e a camada de acesso à rede foi dividida em 2. E o nome da camada de internet passou a ser camada de rede. Então, outra coisa importante é que no modelo OSI, as camadas receberam números para você não ter que ficar escrevendo ou pronunciando toda hora. Camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física. Então, de baixo para cima, de 1 a 7. Então, se eu falar na camada 4, você já sabe que é na camada de transporte. Na camada 3, você já sabe que é na camada de rede. Então, comparando as duas aqui, igual eu mostrei para vocês já, essas 3 aqui é a mesma coisa da camada de aplicação do modelo TCP,
transporte, transporte, rede, internet, e acesso à rede se torna duas, enlace de dados e física. Vocês vão ver que a funcionalidade é a mesma. A única coisa que foi criada foi uma facilidade, tanto para o desenvolvimento de softwares, né, de novas aplicações, ou até mesmo implantação de novos protocolos, e também para o estudo da camada de redes. Endereçando as redes. A gente costuma falar de alguns endereços importantes nas redes. Sem esses endereços não tem como ter comunicação. E aí a gente tem 3 endereços muito importantes. A gente vai estudar eles detalhadamente quando a gente estiver falando na camada onde acontece esse endereçamento. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia desses endereços, nós temos o endereço físico, tá? Que vocês conhecem como MAC address. Principalmente o pessoal que gosta de jogar, que às vezes tem que estar dando uma burladinha aí no MAC address, né? A gente tem o endereço físico, que é o que a gente chama de MAC address. A gente tem um endereço, 2 outros endereços lógicos. Um deles é o endereço IP, tá? Que é o endereço que vai identificar a minha máquina na rede. E eu tenho um endereço chamado de portas, que estão aonde? Que estão na camada de transporte, que vai identificar o meu software, a minha aplicação. Porque imagina o seguinte, eu estou aqui agora, participando dessa videoaula com vocês, nessa aula online, eu estou com o Chrome aberto, e o meu Chrome está com duas abas. Tá? Uma aba está com o Google Meet, a outra aba está com o meu e-mail aberto, e eu ainda tenho aberto também, junto do Chrome, o Adobe, o Acrobat Reader, que é onde está essa apresentação aqui em PDF. Então, eu tenho 3 aplicações rodando, fora as aplicações que rodam automaticamente, como o antivírus e algumas outras, tá? Então, vamos pensar nas 3 que eu abri e estou utilizando. Eu tenho lá o meu e-mail aberto, que está enviando e recebendo. Eu não estou mandando nenhuma mensagem, mas se alguém estiver me mandando, ele está trabalhando porque está recebendo. Eu estou com o Meet aberto, transmitindo online para vocês. Então, vocês estão escutando a minha voz, não estão vendo o meu rosto aí, porque a situação não está muito boa para se abrir a câmera agora. Mas, poderia fazer isso tranquilamente. E também o contrário. Eu consigo escutar a voz de vocês, consigo ler o chat de vocês, e se vocês abrirem a câmera, consigo ver o rosto de vocês. Então, está havendo troca de informações. E o Adobe o Acrobat Reader, ele está compartilhando com vocês, né, a minha apresentação. Toda vez que eu troco ela troca para você aí também. E assim sucessivamente. Então, eu tenho 3 aplicações rodando ao mesmo tempo e com informações diferentes. Então, para isso, toda vez que eu gero uma informação, por exemplo, do e-mail, que vai enviar ou receber, eu vou trabalhar com uma porta diferente da que está fazendo o Google Meet, para não misturar os dados da minha voz, que está sendo transmitido, com os dados de um e-mail que está sendo chegado ou transmitido. Então, para isso, a gente separa também endereços. Esses endereços são chamados de portas. Então, para cada aplicação, eu estou trabalhando numa porta lá na camada de transporte. Para cada equipamento, host plugado na rede, eu tenho um endereço para ele, que a gente chama de endereço IP. E para cada placa de rede, eu tenho um endereço chamado de MAC address. Meu notebook, por exemplo, eu tenho 2 placas de rede. A placa wireless e a placa cabeada, esse cabinho com o adaptador RJ45. Cada uma delas tem um endereço de MAC diferente, que veio de fábrica. Tá? Então, esses 3 endereços compõem os endereçamentos de rede. O endereçamento de porta, que separa cada software com seus dados diferentes. O endereço de rede, que identifica o meu dispositivo, o meu host na rede. E o meu endereço físico, que identifica qual a placa de rede, o hardware que está transmitindo e recebendo, que é o que a gente chama de MAC address. Beleza, moçada? Bom, alguma dúvida, algum
questionamento? Nenhuma dúvida. Que maravilha.